Vamos iniciar nossa segunda aula, pessoal, que é sobre HTML. Então, sempre a pergunta: o que é HTML? HTML é a sigla de Hypertext Markup Language, linguagem de formatação de hipertexto. Ele é o padrão de formatação do conteúdo publicado na internet. Utiliza o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, para fazer as requisições e a transferência desse tipo de arquivo. Tá? Então, independente da linguagem dinâmica que você tem lá no seu servidor de aplicação, o formato do produto desse processamento dessas páginas dinâmicas vai ser sempre HTML. Tá? Então, algumas características. Não é uma linguagem de programação. Por esse motivo, não tem regras de sintaxe. O que significa isso? Você pode escrever em maiúsculo, em minúsculo, pular linha, deixar tudo numa linha só, esquecer parte. O navegador vai tentar montar a página da melhor forma possível. Ela é interpretada pelo navegador. Então, o arquivo vai ser feito, de HTML vai ser feito o download, e esse arquivo vai ser exibido pelo navegador. Navegador que vai interpretar o seu arquivo. Por conta disso, pessoal, pode haver diferenças entre um navegador e outro. Tá? Porque cada navegador tem seu próprio interpretador. Então, isso é uma dificuldade que nós temos. E, por exemplo, ser compatível com IE, com Edge, com Safari, com Chrome, nunca é 100%. Tá? Utiliza CSS para fazer a formatação padronizada entre páginas, é algo que nós vamos estudar futuramente, e utiliza JavaScript para auxiliar tanto na validação de formulários e navegabilidade. Então, a programação que nós temos do lado do navegador é desenvolvida em JavaScript. Nós vamos gastar bastante tempo com o JavaScript. Tá? E como o HTML é composto? O HTML é composto por tags, tradução de etiquetas. Quem já viu um arquivo XML vai notar que é muito parecido. Você tem abre e fecha, então você vai ter um conteúdo entre o abrir e fechar da tag. E esse conteúdo vai ser formatado em um determinado formato. Eu costumo dividir em 3 grupos. Tá? Então, aí, tags de estrutura são responsáveis por delimitar seções e espaços dentro da página. Tags de formatação fornece a formatação direta de cor, fonte, estilo de conteúdo. E tags de objeto coletam dados do formulário. Tá? Qualquer tag, pessoal, pode conter dados, conteúdo e atributos. Tá? Então, a gente vai ver isso no decorrer das aulas, essa estrutura. Então, essa primeira aula, nós vamos abordar esses 2 primeiros grupos, tags de estrutura e tags de formatação. E semana que vem, abordaremos as tags de objeto. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um arquivo .htm, .html é um arquivo texto. Dessa forma, você pode usar qualquer editor de texto. No caso aqui eu vou utilizar o Notepad++, mas podia ser um Sublime, um Visual Studio Code, um Atom, para quem gosta de Linux, um VI. Então você pode salvar em formato texto com a extensão .htm ou .html. Tá bom? Então notem aqui, pessoal, esse exemplo, HTML/HTML. Abre e fecha. Isso aqui é uma tag, é uma etiqueta. Então, o que ele está identificando para o navegador? Que você vai iniciar um conteúdo HTML
e aqui está fechando esse conteúdo HTML. Internamente você vai ter outras tags, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, head, a área para publicação de informação sobre a página, que auxilia a identificação por buscadores. Então aqui, head barra head. E aqui eu vou ter outra tag, título, title, title barra title. E aqui eu tenho um conteúdo. Então, geralmente, as tags abrem e fecham. Abrem e fecham. E dentro eu vou ter um conteúdo. Tá? Aqui eu vou voltar depois nesse assunto daqui a pouco, mas as tags meta têm diversas funcionalidades. Uma das funcionalidades mais importantes é criar os dados que serão utilizados para serem indexados no Google ou em outro buscador. As pessoas costumam ignorar essas tags, mas elas são muito importantes. E aqui, body, efetivamente na tag body barra body, nós teremos o conteúdo que vai ser apresentado no nosso site. Tá? Então, eu vou abrir aqui o editor, vou usar o Notepad++, vocês podem utilizar qualquer outro tipo de editor para a gente começar a fazer nosso exemplo. Ok? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, pessoal, vamos iniciar nosso exemplo. Eu vou salvar esse arquivo na área de trabalho. Tá? Por que na área de trabalho? Para ficar fácil para eu lembrar onde que está gravado. Eu vou salvar aqui como fw02 exemplo.html. Vocês podem salvar com qualquer nome. O importante é a extensão .htm ou .html. Tanto faz. Tá? Salvo, eu já consigo montar o meu arquivo. Então, por exemplo, html barra HTML. Tá? Então, abre e fecha. Tá? Então, eu vou ter uma área que é uma área informativa. Não é uma área visível, que é a área do head. Tá? Outra coisa que eu esqueci aqui que é muito importante, antes de tudo, é essa diretiva doctype HTML. O que é essa diretiva? Ela identifica que nós vamos utilizar a versão do HTML5. Tá? Só isso já identifica que nós vamos utilizar a versão do HTML5. Nós temos suportes a outras tags, a outros atributos e principalmente a integração de multimídia, integração com outras APIs já nativas do próprio HTML. Tá? Isso é algo interessante porque antigamente a gente tinha que utilizar Flash, Shockwave, para você colocar um áudio, para você colocar um vídeo. Hoje nós temos tudo nativo do próprio HTML5. Então, isso diminuiu bastante os problemas de navegador travando, computador travando. Tá? Isso também vem em contra a utilização dos sites em dispositivos móveis, porque o celular não tem um driver, um app para conseguir, por exemplo, ficar exibindo Flash. Tá? Então, esse doctype HTML é para identificar que nós estamos utilizando o HTML5. Essa tag HTML barra HTML identifica que nós vamos ter um conteúdo HTML. Poderia ser outro conteúdo? Sim. Um XML, um SVG, outros tipos de conteúdo. Tá? E aqui o head é o cabeçalho da minha página. Então a primeira coisa que eu vou montar aqui, ó, é o título da minha página. Vamos colocar aqui, exemplo, aula 2. Ó, abre e fecha, tá? Então nós temos aqui o head
E nós temos aqui também o body. O body é toda a área visível do meu navegador. Então, eu posso jogar qualquer conteúdo aqui. Então, por exemplo, aula de HTML. Boa noite. Tá? Aqui eu estou colocando tudo tabulado, tudo organizado, mas pode ser tudo junto, maiúsculo, tanto faz, tá? O navegador vai se esforçar para conseguir carregar sua página. Então, geralmente o HTML, pessoal, é utilizado para as páginas estáticas, que são páginas que não têm processamento, que não tem entrada de parâmetros, e também é o resultado, produto de páginas dinâmicas, do PHP, ASP.NET, Python, o que for. Tá bom? Se eu coloco aqui o cursor sobre uma tag, ele vai me mostrar onde está fechando outra tag, ó. Body barra body, head barra head, title barra title. Tá? Legal? E como nós testamos esse tipo de arquivo? Aqui no Notepad++, nós temos um recurso que é esse cara aqui, ó, executar, e ele traz uma lista de navegadores, tá? Não quer dizer que você tenha todos esses navegadores, ele é meio que fixo aqui. Então, como eu já abri o Chrome, eu vou escolher aqui Launch in Chrome, tá? Launch in Chrome. Olha lá, pessoal, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Ó, toda essa área branca é o body. Toda essa área branca é o body. Aqui em cima, na aba, tem o título, tem o title que nós definimos. Ah, então o title está aqui e o body está aqui, tá? Mostrando novamente para vocês. Aqui em executar no Notepad++, nós temos aqui, ó, Launch em Firefox, em E, Chrome, Safari é mentira, né? Porque Safari não tem, faz tempo para Windows. Então aqui, ó, Launch em Chrome. Tá? E aí ele vai abrir aqui o nosso conteúdo. Professor, eu não preciso de um servidor de aplicação? Então, nós, por enquanto, não utilizaremos o servidor de aplicação. Como trabalharemos com front-end, basta o navegador para interpretar o HTML, o CSS e o JavaScript. Tá? Futuramente, vamos colocar aqui o servidor de aplicação para trabalhar com a gente. Outra forma de visualizar esse arquivo. Eu vou diretamente onde que eu gravei. Então, por exemplo, aqui está o meu arquivo. Se eu dar 2 cliques, ele vai abrir o navegador padrão e vai exibir o conteúdo. Dúvidas, pessoal? Não? Legal. Boa pergunta. É o comentário mais estranho que você vai ver, tá? Ó, interrogação, traço, traço, comentário, traço, traço, fecha. É o mesmo comentário que nós utilizamos, por exemplo, no XML. Tá? Interrogação, traço, traço, comento parte do código, comento um texto, traço, traço, fecho. Tá bom? Mais dúvidas, pessoal?
Vamos ver outras tags. Lá no meu slide, pessoal, tem a grande maioria das tags, tá? Mas aqui eu vou abordar as principais, as quais nós vamos utilizar. Então, como vocês viram, eu joguei o texto aí, ele já apareceu na tela. Porém, vamos supor que eu quero transformar, colocar aí um texto como se fosse um cabeçalho. Então, eu posso fazer da seguinte forma. H1, título 1, barra H1. O que é o H1? Headline, título 1, é o maior título. Quero fazer um subtítulo. H2, subtítulo. H2, subtítulo. H3. Esses caras vão até o H6. Tá? Esses caras aqui vão até o H6. Eles têm uma formatação específica para dar destaque para o título, para o subtítulo. Eles vão seguindo essa arquitetura, essa hierarquia, desculpa. Então, se eu dar um atualizar lá na minha página, olha lá, título, subtítulo, subtítulo. Tá? Então, do H1 até o H6, eu estou transformando esse texto em título e subtítulo. Como eu falei para vocês, aí no head não será um conteúdo que será exibido. O head tem informações de arquivos que eu vou colocar como include, tem informações de configuração e principalmente configuração para os buscadores. Tá? Então, a primeira informação que eu coloquei para os buscadores é o título da minha página. Mas eu posso e devo colocar outras informações aqui em cima. Então, por exemplo, posso colocar assim, ó, meta name content, conteúdo, tá? Value. E aqui eu posso pôr uma descrição do meu site. Então, por exemplo, primeira aula de HTML, tá? Duas coisas aqui, tá, pessoal? Duas considerações. Então, a primeira consideração, notem essa barra aqui no final. Tá vendo aqui? Eu estou abrindo e fechando a tag nela mesma. Eu poderia fazer assim, ó. Só que concorda comigo que eu vou escrever muito mais? Então, o que acontece? Se eu vou abrir e fechar a tag nela mesma, eu coloco essa barrinha no final. Isso é uma característica a qual nós temos no XML também. E aqui eu tenho um atributo só, name, tá? Value, são atributos dessa tag. Para que serve essa tag, pessoal? Isso aqui vai servir para os buscadores. A partir do momento que você cadastrar o teu site no Google e você ele tem um processo que ele vai indexar o teu site. Ele vai ler todas as páginas do teu site. Só que ele não vai ler todo o conteúdo. Tá? Ele vai, inicialmente, ler o que está dentro do head. Então, por exemplo, ele vai pegar esse value, primeira aula de HTML, e vai indexar a nossa página. Se a pessoa digitar primeira aula, o nosso site vai aparecer indexado lá no Google, lá nas últimas páginas, tá? Porque acabou de indexar, não tem muita
muita relevância, mas vai aparecer. Se a pessoa digitar a primeira aula de HTML, muito provavelmente nosso site vai aparecer. Então, as pessoas geralmente esquecem de colocar essas informações, tá? Vamos colocar outra informação aí para o Google, ajudar a vida dele? Assim, ó. Meta name. Keywords. O que é keywords? Palavras-chave. Value. E aqui eu posso pôr uma lista de palavras separadas por vírgula. Então, por exemplo, HTML, FATEC, web. Vou colocando aqui palavras. Então, se for pesquisado por alguma dessas palavras, nossa página, após indexada, vai ser exibida no resultado da consulta. Legal? E qual que é o impacto disso? Eu vou abrir aqui um navegador rapidinho, depois eu já volto aqui no código, tá? Aqui, pessoal, se eu for no Google, digitar uma palavra, deixa eu dar um zoom para vocês olharem melhor. Pessoal, isso aqui é o title da nossa página. Esse cara aqui é o content da nossa página. E aqui as palavras-chave, tá? Por que isso é interessante? Se eu faço uma busca e aparece vários resultados, eu geralmente bato o olho aqui nesse resumo ou no próprio título e falo assim, não, isso aqui é mais importante para mim, e eu vou clicar. Então, se eu esquecer de colocar essas informações, provavelmente as pessoas não vão clicar no nosso link. Vai ficar sem esse conteúdo, vai ficar sem essas palavras-chave e o título vai ficar muito pobre. Então, o ideal, pessoal, é para cada página que eu tenho no meu site, definir um título específico, definir um conteúdo específico e definir as palavras-chave para ficar relevante. Para que eu não tenha que ficar pagando o anúncio. AdWords, por exemplo. A própria página vai conseguir se indexar de uma maneira mais inteligente. Então, dentro do head, nós temos essas informações de indexação, tá bom? Título, conteúdo, palavras-chave. Existem outros tipos de meta, tá? Existem vários tipos. Depois eu vou fazer um vídeo só específico sobre o meta. Dá para definir, por exemplo, a língua principal. Dá para definir se nós estamos utilizando o TF8, por exemplo, codificação de caractere, entre outros recursos. Se a página ela tem acessibilidade, o que significa? Eu posso transformar uma página, por exemplo, que tem uma versão onde que a pessoa, se tem alguma deficiência visual, ela consegue ver uma versão maior, com mais contraste, ou até mesmo ela consiga ouvir o que está configurado para cada tag. Tá? Então, isso o HTML5 me permite. Dúvidas, pessoal? Legal. Então, por exemplo, estou escrevendo aqui, eu estou sem a criatividade hoje, então eu vou pegar e vou ficar colando isso aqui, ó. Ah, estou sem criatividade. Se eu atualizar minha página, pessoal, ó, ele jogou tudo junto. Mesmo que pareça que eu pulei a linha aqui, ele não pula. Por quê? Você tem telas dos mais variados tipos, tamanhos, resoluções. Então, ele vai se ajustar ao tamanho que ele tem. Tá? Então, para você forçar que ele pule uma linha, você tem que utilizar essa tag aqui, pessoal, ó. BR.
BR de break. Notem que ela está abrindo e fechando nela mesma. Não vou fazer BR/BR, vou ficar digitando à toa. Então, quero que pule 2 linhas. Então, vou colocar 2 BRs. 3, 4 linhas. Por 3, 4 BRs. Então, o BR força a quebra de linha. BR, BR. Vendo? BR de break. Ele quebrar. Tá? Então, se eu for visualizar agora, se eu atualizar aqui, ó, o navegador, ó, pulou 2 linhas aqui, pulou 2 linhas aqui. Tá? Então, para forçar que ele quebre a linha, nós utilizamos a tag BR. Legal, senhores? Mas vamos supor, eu quero criar um parágrafo alinhado ao centro ou alinhado à direita. Como que eu faço isso? Que tag que vocês acham que é? Um parágrafo. P de parágrafo. Então, as tags, elas são próximas daquilo em inglês do que elas representam. Então, por exemplo, P, e aqui eu vou colocar um atributo, align. Por padrão, vai ficar alinhado à esquerda, que é o padrão ocidental. Mas vamos supor, né, que eu quero fazer um padrão oriental aqui. Right, direita, tá? Então, tudo que eu colocar entre o P de parágrafo barra P vai ficar alinhado à direita, tá? Posso ter align center. Eu também consigo justificar o parágrafo ou o conteúdo. Porém, aí eu vou precisar utilizar CSS. CSS permite um detalhe muito mais específico na formatação do meu site. Tá? Vamos aprender daqui 2 aulas o CSS. Então, por exemplo, align right, e aqui eu tenho o conteúdo que ficará alinhado à direita. Professor, se eu esquecer de fechar esse parágrafo, se eu esquecer de colocar esse barra P, tudo que tiver para baixo vai ficar alinhado à direita. Vai contaminar todo o resto do teu site, por exemplo. Tá? Vamos ver aqui como que vai ficar? Aqui, pessoal, parágrafo alinhado à direita. Pode ser centralizado, center, por padrão fica à direita, right. E quando eu defino o parágrafo, pessoal, olha aqui, ele sozinho já pula a linha com conteúdo acima e com conteúdo abaixo. Ele já faz isso para nós, tá? P, align, right. Dúvidas até aqui, pessoal? Estou indo muito rápido. Mais uma tag de formatação para nós. Eu tenho uma tag chamada div, tá? Essa tag, ela cria uma área configurável, uma divisão dentro do meu site. Com HTML5, eu tenho outras tags que criam essas divisões. Navigation, section, header, footer. Para que servem essas divisões? Depois que a gente for trabalhar com CSS, eu consigo criar
uma configuração bem específica para cada área. Então, por exemplo, eu posso criar um menu que vai utilizar um recurso, uma tag div. Então, eu vou fazer uma formatação. Aqui no nosso caso, ele não vai modificar nada, porque ela precisa do CSS para ter uma configuração específica. Mas ele cria uma divisão interna dentro do nosso site, usando divisão interna. Tá? Então, conseguimos criar uma área independente ali, que depois eu consigo aplicar uma formatação só para esse conteúdo. Bom, quando a gente for trabalhar com CSS, nós vamos usar bastante div, principalmente para criar pedaços do nosso site. Então, por exemplo, quero criar um cabeçalho, quero criar um menu, quero criar um rodapé. Então, cada uma dessas áreas nós vamos usar div. E depois criamos formatações específicas para essas divs. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele não vai mudar nada. Ele só vai deixar independente aqui a nossa div, ó, usando uma divisão interna. Tá? Só para conhecimento, mas efetivamente ele não vai mudar. Bom? Então, nós até então estamos falando de tags de estrutura, tá? Que são tags que são utilizadas para separar o conteúdo, criar áreas para o nosso conteúdo. Bom? Uma outra tag de estrutura que nós podemos utilizar são listas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista de tópicos, por exemplo. Então, para criar uma lista de tópicos, eu vou utilizar a tag UL. E para cada tópico que eu vou ter nessa lista, eu vou ter uma tag li/li. Tá? Então, por exemplo, FATEC São Caetano do Sul, FATEC Piranga, FATEC São Bernardo, FATEC Diadema. Tá? Então, notem aqui, pessoal, eu tenho uma tag composta, porque esse UL/UL vai definir que é uma lista de tópicos. E quem são os tópicos? É cada conjunto que eu tenho aqui. li/li, list item, li/li. Então, são os itens da minha lista. Tá? Então, como que isso vai ser apresentado aqui no navegador para nós? Assim, ó, uma lista de tópicos. Depois, com o CSS, é possível mudar esse símbolo. Não fica só a bolinha, dá para pôr qualquer outro símbolo aqui. Tá? Tem alguns padrões, mas dá para tirar, dá para você modificar isso aqui. Legal? Além de lista de tópicos, eu posso fazer uma lista ordenada. Tá? Uma lista numerada. 1, 2, 3, 4, 5. Notem que esse tipo de formatação é o tipo de formatação que vocês utilizam ou no webmail ou quando você vai formatar o e-mail. Por quê? O formato de e-mail pode ser dois tipos. Pode ser texto puro ou pode ser HTML. Então, se você usa cor, se você usa tópicos, se você alinha, se você faz alguma formatação no corpo do seu e-mail, você está utilizando HTML. É bem a cara desses elementos que você tem disponível lá para formatar. Então, como que é a lista
ordenada. É bem parecido, tá, pessoal? Então, aqui, lista ordenada. Em vez de utilizar UL, eu vou utilizar OL. OL. Então, por exemplo, LI/LI para cada item que eu precisar. Vou fazer a lista da feira. LI/LI. Só que, ao invés de UL, que é de tópicos, será OL, que é a lista de ordenada, a lista numerada. Tá? Então, só exibido aqui para vocês como que vai ficar. Vou atualizar aqui a nossa página. Vai ficar assim, 1, 2, 3, 4. Ele vai fazendo uma lista numerada. Todas essas tags que eu estou mostrando para vocês, pessoal, tem documentado lá no meu slide, lá no meu PowerPoint, na minha apresentação, tem o detalhe de todas essas tags que eu estou comentando com vocês. Bom? Aqui para as tags de estrutura, que eu quero apresentar hoje para vocês, falta mais uma, é a mais complexa, mas é importante também, tá? Que é a tabela. A tabela, pessoal, nós devemos utilizar somente para tabular dados. Tá? Antigamente, lá no início dos anos 2000, que tinha diversas agências de web, né, onde teve o boom da web, a gente só acessava a internet através de desktop. Tá? Era meio que regra. E o tamanho do monitor era muito parecido para todo mundo. Ou era 15 polegadas ou era 17 polegadas. Então, nós criávamos os sites todos do mesmo tamanho. Já definia como padrão. O que aconteceu? A gente começou a acessar de notebook, de celular, um monitor grande, 2 monitores, então esses sites acabavam ficando distorcidos. Principalmente porque nós utilizávamos tabelas para criar a estrutura do site. Tabelas hoje em dia são utilizadas somente para tabular dados. Para nós criarmos a estrutura do site, nós utilizamos CSS, Media Queries e fazemos o site responsivo. O que é o site responsivo? Eu vou ter versões adaptadas para cada tamanho ou padrão de dispositivo. Tá? Dá para adaptar para todos os dispositivos? Não, é loucura. Mas você pode separar em grandes grupos e você faz, por exemplo, uma versão para tablet, uma versão para um celular um pouco maior, um pouco menor, para um notebook, para um monitor maior, e você aproveita melhor o espaço e a disposição dos elementos. Tá? Então, tabela somente para tabular dados. Então, vamos criar uma tabela. Chutem aí qual é o nome da tag, pessoal. Table. Acertou na primeira. Vamos lá. Table barra table. Posso falar aqui, ó, por um atributo, que a borda da tabela vai ser de 1 pixel. O que é o pixel? Um ponto, né, mínimo aí no seu monitor. Quanto mais resolução você tem, mais pixels por polegada você tem. Né? Então, uma televisão 4K tem mais do que uma televisão HD, uma televisão Full HD, e assim vai.
E aqui também, pessoal, eu posso dar um outro atributo, align. Eu quero que essa tabela fique centralizada na minha tela. Align Center. Então, eu tenho a tag table/table e aqui eu estou definindo atributos. Quando você trabalha com XML, pessoal, você também tem essa estrutura. Você tem atributos dentro das tags. E eu também posso falar que eu vou utilizar de largura 70% da tela. Vou utilizar 70% da tela. Então, independe. Se você reduzir a janela, aumentar, ir para um monitor maior, monitor menor, vai ocupar 70% da tela visível. Tá? Não chega a ser um site responsivo fazendo isso, mas você já ajuda bastante. Tá? Falando qual é a largura em percentual que você quer utilizar. Existem outros tipos de medida. Então, por exemplo, aí eu coloquei um percentual, mas poderia ser em pixels, sei lá, 800 pixels. Ou poderia ser em proporção também, que é outra medida que nós utilizamos bastante para dispositivos móveis. Ok? Legal. Dentro de uma tabela, nós temos linhas. E dentro dessas linhas, nós temos colunas. Então, a estrutura de uma tabela é uma estrutura de tags compostas. Então, eu tenho a tag table e dentro da tag table eu vou ter outra tag, que é a tag tr. O que é a tag tr, pessoal? Table row. Vou até colocar aqui, ó. Table row. Linha. Tá? Linha de tabela. Então, dentro de uma tabela, nós teremos linhas. Tá? Então, vamos supor que eu quero 2 linhas para essa minha tabela. tr/tr e tr/tr. Preciso de 20 linhas. Você vai ter que colocar 20 trs/trs. Nossa sorte é, nós não geramos o conteúdo manualmente. Geralmente acessamos um banco de dados, acessamos um arquivo JSON, um arquivo XML, obtemos esses dados, fazemos um laço de programação e a gente monta essas linhas, relatório, consultas, utilizando aí repetição de programação. Tá? Legal, tenho as linhas. Quero 2 colunas para cada linha. Qual tag vocês acham que é? TC, Table Column, era uma boa ideia. Só que na época, né, não tiveram essa ideia. Inventaram TD, Table Detail. Tá? Então, aqui. TD/TD. O TD, pessoal, só funciona dentro do TR. E o TR só funciona dentro do Table, pessoal. E aí sim, dentro aqui do Table Detail, eu vou colocar o conteúdo. Conteúdo, pessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser um título, pode ser um parágrafo, pode ser uma lista, pode ser qualquer coisa que você queira aí dentro desse Table Detail. Tá? Então, eu tenho o Table, dentro do Table eu tenho TR, dentro de cada TR eu vou ter os TDs, os Table Details. Tá? Precisam seguir essa estrutura, senão ele não consegue formatar a sua tabela do jeito correto. Legal? Vamos ver o resultado, depois eu volto aqui para o código, só para vocês verem, acompanharem. Tá? Então aqui, pessoal, nossa tabela.
ela está centralizada, está ocupando 70% da tela, tem uma borda e tem aqui uma linha, duas linhas. Primeira linha tem uma coluna, duas colunas. Segunda linha, uma coluna, duas colunas.